Vamos ver junto. Versículo 10. No 3, tá? 1, 2, 3. E disse: todo homem come vinho bom, e quando já tem bebido, então o Senhor, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia, ele está aqui nesta noite. Aleluia, ele tem o de melhor para te oferecer, para você glorificar, exaltar, agradecer o nome do Senhor que você está buscando, que você está pedindo. Com certeza, ele tem o de melhor. Você às vezes tem um plano, pensa uma coisa, mas o nosso Jesus que faz o milagre, está aqui, tem coisa melhor para realizar nesta noite. Oremos a Deus. Amado soberano Deus, te adoramos, Senhor, te louvamos nesta noite por esta oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito, nossa vida, pela salvação da nossa alma, pela vida dos céus, das servas que estão aqui, Senhor, ó Deus, trabalhando nesse trabalho de libertação, Senhor, derrama a bênção, derrama a missão, derrama a tua graça sobre o teu povo nesta noite. É que nós pedimos, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Ao meu redor
Senhor. E eu não posso deixar minha casa no meu esposo me deixou. Por isso eu tenho que cuidar do que eu tenho, né, irmão? Então, quando se for a vontade de Deus, eu vou vir para cá. Nós temos só passear. Ai, meu, não deixa de vir, não. Então, irmão, eu agradeço a oportunidade de fazer mais. Deus, em nome de Jesus, irmão, ore por mim, ore por meu neto lá no sul, que está na vitória, irmão. Que Deus mostrou para mim e deu meu bisneto, que ele tem uma casa e comprou a casa, irmão. Graças a Deus. Eu fui em janeiro lá e Deus mostrou. E lá eu pude ajudar o meu neto a arrumar a casa toda. Aquela casa que Deus mostrou, está lá a casa do meu neto. Em nome de Jesus. A Deus do nada, ora por mim. E Deus vai acontecer. Amém, glória a Jesus. Mas a Joaquim não vai embora não, né, irmãos? Ela vai lá, vai ser e volta. Ah, eu não estou preparada para esse evento ainda não. Não está sem Joaquim aqui não. Ela vai lá e volta. Irmãos, nós queremos apresentar também o nosso pastor Dimas. Toda segunda-feira nós temos esse carinho, esse cuidado de estar apresentando os obreiros que estão conosco. Hoje está o pastor Dimas. Se eu tiver pastor Dimas, as pessoas nos conhecem. Está conosco como o Jacques, a casa do Senhor por pé, os presbíteros, fica de pé os diáconos, os presbíteros, a diaconisa, amém, a diaconisa aqui, as minhas companheiras, amém, podem sentar, irmãos, nós temos esse cuidado de estar apresentando os obreiros, as obreiras, a casa do Senhor, porque nós temos responsabilidade com Deus, né, pastor? Mas temos responsabilidade com os homens também, né? Então nós temos esse cuidado de estar apresentando. E aí uma das meninas da Shekinah,
Valdense Débora, Cíntia da Costa Marcos, Camila da Costa Ramos, George Antônio Ramos e uma criança, Mateus Siqueira de Andrade. Parece que essa criança está no CTI. Irmãos, quando o crente ora, algo acontece. Quando a igreja do Senhor ora, algo acontece, né? Então, o pastor Dimas está aí. Ele desceu. Já está chegando, quero convidar o pastor Dimas para estar fazendo essa oração. Irmãos, não é que você vai esquecer do seu problema, porque a gente não dá amnésia, né? Mas neste momento eu quero que você grite aí o nome dessas pessoas, grite o nome do Mateus, da Bruna, da Cíntia, da Camila, do George. Grite o nome de Mateus, irmãos. Aleluia. E o Senhor vai dar vitória. A paz do Senhor para toda a igreja. Estenda as suas mãos. Você estiver com algum problema agora, você vai levar o seu pensamento em Jesus. Tenha o seu pensamento no Senhor Jesus. Se você contemplar com os olhos da fé, você pode perceber que Jesus já está aqui. Ele pode tocar no local da sua enfermidade. Talvez você ache, Senhor, pode ser hoje o meu dia? Pode. Se você crer de todo o seu coração, você vai agora ligar o seu pensamento em Jesus. Oramos. Amantíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui, Senhor, estamos, Senhor, a sua igreja reunida, Senhor. Pai querido, com o coração contrito, Senhor, e o Espírito quebrantado. Senhor, nesta hora, com os teus filhos e tuas filhas, Senhor, estão aqui em um só pensamento. Pai querido, é pelo poder da sua palavra, Senhor, que nós, Senhor, repreendemos essa enfermidade, aonde estiver localizado, Senhor, o nódulo do câncer, ele seja agora esmagado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse mal saia, essa enfermidade saia, essa depressão saia, essa angústia saia, em nome de Jesus de Nazaré. Essa enfermidade agora vai saindo em retirada da vida dessa sua filha. Pai querido, eu te peço, Senhor, se tiver alguém aqui desempregado, Senhor, eu te peço, abre, Senhor, uma porta de emprego para esse teu filho, Senhor, para essa sua filha. Senhor, aqueles documentos que estão na mão do advogado, Senhor, que seja desenrolado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai, Senhor, desembaraçando essa documentação, essa aposentadoria. Ó, Senhor, toma pelas tuas mãos, Senhor. Pai, te pedimos agora, é pelo poder do nome de Jesus Cristo, é pelo poder do nome de Jesus Cristo, declaramos vitória em nome de Jesus na vida desse teu filho, Senhor. Amém. Aleluia. Sempre glória, sempre crendo e confiando. Irmãos, vamos ouvir o diácono Misael. Aleluia. Misael, não vem da nação, não vem da festa, não. Pode vir. Pode querer ouvir uma saudação do irmão. Como é que é o seu nome? Irmão Neto, por favor.
a palavra de vitória que foi lida aqui em João, a respeito da transformação da água do vinho, né? Então, nós vemos, irmãos, a nossa vida, principalmente nós aqui, a nossa vida, às vezes só temos, nós olhamos para a nossa vida e dentro do contexto da festa, eu sei que o irmão que prega, só que no canto Deus não quer me ouvir, não. Deus até se alegra quando eu ouvo, sabe? Mas então eu tenho que falar um pouquinho, mas o pregador eu vou ali. Tá, mas dentro da nossa vida, irmãos, e se comparando ao texto aqui, eu vejo que na festa ali, o que as pessoas queriam? Queriam vinho ou queriam água? O que era importante? O que era mais importante? O que eles esperavam? Eles esperavam ter a bebida apropriada para aquela festa ali. A nossa vida é muito diferente. Nós queremos o mais apropriado para o momento que nós vivemos. Eu estou sendo um pouco assim genérico, mas os irmãos são inteligentes, vão percebendo a necessidade de cada dia. A necessidade daquela festa, naquele momento, era que houvesse mais brilho, mas só tinha água. E às vezes na nossa vida nós olhamos, precisamos tanto do vício, mas só tem água. Mas só tem água. Então, pensa na nossa vida, a minha vida é só de Deus. Eu tenho um cesto cheio de fracasso, sabe? Eu tenho um cesto cheio de projetos que não foi realizado. E meu olho só tem água. Mas dentro dessa necessidade do dia a dia, nós colocamos diante de Jesus Cristo. Sabe? Nós levamos até Jesus Cristo e o problema diante de Jesus Cristo. Nós levamos, mas só tem água, Senhor. E vem traz para cá. Nós ouvimos, né? A mensagem de sábado, que Deus ele transforma tudo. Como é que ele é? Me lembra aí. Aquela palavra, ele não quer. Quem estava aqui sábado? Que era? Foi uma palavra. Isso, ele não precisa de muito, mas ele quer o tudo. Essa é a palavra aí. Obrigado, irmão. Essa é a palavra. Então, irmãos, quando nós apresentamos para Jesus aquilo que nós temos, Senhor, eu só tenho água. Deus vai transformar os nossos fracassos em sucesso. Não quer dizer que nós vamos ficar na live, como é que vocês falam lá no? Nós vamos estar na internet, todo mundo dando like na nossa vida, não. Mas a presença de Deus, ela vai encher o nosso coração. Quando orava, só sentia o sabor da água.
vida da nossa amada irmãs, esse projeto lindo que Deus tem mudado através dessa orquestra, Deus funcionando idôneo, completou mais nome, né? A glória de Deus. Vamos compartilhar a palavra segundo Crônicas, capítulo 15. Apenas no versículo 7. Segundo Crônicas, capítulo 15, apenas o versículo 7. Está conosco, veio conosco o irmão Fabiano, com o plano de oração da matutina. Nós temos a matutina em 6, mas eu incomodo ele em 5. Mas tem que estar lá em 5. Uma hora antes. Agora nós chegamos 5, chegamos melhor que eu. Chegamos 5h20. É uma bênção. A oração matutina, a primeira hora do dia, onde nós falamos com Deus, quem começa o dia com Deus, começa mesmo. A presença de Deus, todos nós devemos começar. Dependendo de estar no tempo. Eu estou por questão de poder estar. Nós estamos trabalhando, precisamos fazer. Viemos de manhã, amanheceu e não conhece a presença, adorando, glorificando, lendo o texto bíblico, lendo um pedacinho da revisão da escola dominical, já aprimorando no domingo. Essa aí a gente faz o dia mais fala. Vamos ver o versículo 7. Diz o seguinte: mas a vós esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Eu vou recitar em nome de Jesus. Mas esforçai-vos. A primeira coisa que Deus requer do homem é esforço. Deus abençoa, mas Deus não dá graça para ninguém. A graça não é grátis. A graça não é graça. A graça foi pago muito alto para que isso pudesse acontecer. Porque graça é valor merecido. E quando nós alertamos esse conceito, nós entendemos que Deus é que faz tudo em nós. Nós somos apenas instrumentos da sua vontade, somos vasos de barro. Não precisamos de muita coisa. Precisamos entender o Senhor, buscar o Senhor, nos planejar, invocar e nós estar perto, porque o Senhor sempre nos ajudará. Deus não precisa de muitos homens, Deus precisa daqueles que querem. Deus não precisa de muitas mulheres, Deus precisa daqueles que querem ir, aqueles que querem se esforçar. Você que saiu de casa essa noite fria, está aqui se esforçando, adorando o Senhor. Deus está contemplando a cada passo do Senhor, cada atitude sua. Ele vai te dar vitória, Ele quer te esforçar-nos, porque as vossas mãos, porque terá uma recompensa. Não vou eu que prometi a recompensa. A recompensa vem do alto. O Senhor disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me dá socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não será vacilado perto, Ele que me guarda. Eu não sei me gerar, Ele duvidará o guarda de Israel. O Senhor que nos guarda, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Haja tudo no seu reinado e o coração voltado para o Senhor, o primeiro amor. É muito importante quando nós começamos no primeiro amor, mas mais importante é quando nós terminamos. O Paulo diz: combati com combate, na minha carreira e guardei a fé. Não adianta começar bem e terminar mal, por isso começar. Eu não trabalho tanto de gente começando mal, mas ele sempre vai bem a jornada. Ele sempre começa bem e termina mal. Vou acostumando, deixando se levar na rotina da vida, vamos filhando. Vamos abandonar a casa do Senhor, não se trazer a lei do Senhor mais. Eu tenho desejo de orar mais, eu tenho desejo de dar lugar ao Espírito Santo. Eu não sinto desejo de falar língua estranha, eu não sinto falar a presença de Deus. E não se importa com isso, porque virou rotina, está normal, aparentemente. Então, quando começarmos bem, terminar bem, acha que começou bem, terminou mal. Porque no final da sua vida não buscou o Senhor, nós vamos ver o contexto. E nós estamos vivenciando tempo maravilhoso.
faz as virtudes. Assim como eu estou vivo com Pacos. E tem mal de Pacos que você sabe que é uma doença degenerativa que não tem cura. Para a medicina não tem cura. E nós recebemos o diagnóstico, mas eu sempre digo para Deus: eu não nasci com Pacos e eu não vou morrer com Pacos. Ele pode até insistir, tem dia que ele vem forte, mas se nós nos esforçamos, as nossas mãos levantamos e vamos à casa do Senhor. Eu fiquei sem andar, eu fiquei sem falar e travado. Andava assim. Bora andar. Ele desceu para tudo. Antigamente não fazia mais efeito. Mas não tem jeito, é da doença. Não tem jeito. Está no quarto estágio, são 5. O quinto, a pessoa não morre. Porque ela precisa se alimentar, mas não consegue mais se alimentar. E eu cheguei ao estágio e foi no colchão no chão. E aí eles chamaram minha esposa várias vezes para ir ao banheiro. Para ir ao banheiro. E acordava ela me ajudava a levantar. Passei a hora de olhar para ela tão cansada, porque eu tenho 86 quilos. Ela deve ter 49. E como é que ela levanta uma pessoa de 86 quilos? Já é um sofrimento para ela também. E ali naquele lugar, aquele canto da casa, muitas das vezes eu me levantava, dava um jeito. Eu tenho um lugar no chão, no fundo do poço, como dizem. Não tem como ser isso, eu tenho a escolha. Ninguém está no fundo do poço vai acabar mais para baixo para se afundar mais. Quem está no fundo do poço, ele quer sair. Então eu falei, eu tenho que sair, eu tenho que dar um jeito de me levantar. Sem que está chamando ela toda hora. Eu me levantava e a gente tirava o short, a blusa. Depois eu não podia colocar, porque não tinha como colocar. Eu ficava orando sempre desesperadamente, porque a dor é tamanha, você não poder pagar uma caneta, você não poder fazer isso aqui. Você não tem movimento, você fica travado. Aí eu parei de falar, tinha dificuldade de falar, e voltei na igreja. Eu parei de ir na igreja, porque quando chegava no tempo, o pessoal começava a perguntar o que eu tinha, eu não sabia explicar. E como eu não sabia explicar, eu começava a tremer mais ainda. E aí é uma coisa que cria ansiedade, síndrome do pânico, você só vai se afundando. Eu me orando, Senhor, eu vou chegar à noite. Às vezes passava a noite toda, não dormia, eu ficava travado, porque você com o braço travado, você não consegue dormir, porque todo mundo que dorme está assim.
consigo ouvir o Senhor. Eu só consigo escutar a minha dor. O meu silêncio. O meu gemido. Só via lá. Eu falo assim, eu só estou dormindo, Senhor. Eu não quero mais nada, eu não quero conseguir dormir. Eu ia deitar, não tinha como deitar. Aí eu me jogava de um lado, pegava do lado errado. Aí me jogava, levantava, não sabia como. Ela começava a chorar e desesperar, porque ela não conseguia. Dizia, fica calma. Vai ter jeito. Quando você busca o Senhor, para tudo tem jeito. Irmão, vai chegar a hora que Deus vai fazer uma obra. Precisa ficar desesperado. Eu dava um jeito, apoiava o cotovelo, segurava na parede e me levantava. Aí para deitar de novo, não conseguia deitar, eu ficava rodando. A casa assim. Tem uma varanda, a sala de jantar, a sala, passa na porta, volta para a garagem, é aberta. Eu fico rodando a noite toda. Rodando e orando, orando e rodando a noite toda ali. Eu quero dormir, eu preciso dormir. E quando eu sentia muito sono, eu sentava na cadeira. Aí naquela cadeira eu cochilava. Às vezes, você senta nessa condição. Você está na igreja puxando, você sabe como é. Ele é mais velho puxando o culto, não está falando. Já precisando cair, né? Essa situação é muito ruim. Era o momento que eu puxava. E foram eles assim. Aí chamamos os irmãos para orar em casa. Eles estiveram lá. Aí ele falou, você crê? Jesus vai fazer uma obra na sua vida? Você é muito mal. O semblante que você sorri pega a possibilidade de sorrir, porque a face fica chama aí. Essa é congelada. Então você não tem como sorrir. Você fica com os olhos bem fixos, a cara feia. Algumas pessoas olhavam para mim e já estavam conhecendo. Esse irmão só viu conhecido, a cara feia. E eu, nessa condição, eu comecei a esforçar as minhas mãos. Eu subia no terraço, terceiro andar. Meu braço e o cabelo, sabe? O daí dele ia para o carro lá, acompanhou lá e saiu com o filho. Aí eu subia no terraço, aí levantava assim, assim, assim. Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o Senhor. Aleluia. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o Senhor. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o Senhor. Esse povo do Senhor que até hoje estuda naquele terraço todos os dias e fala, né? Só que agora eu posso fazer isso.
Porque quando a minha liberdade eu chorava. As verdades olhavam para o meu corpo. E eu dizia a Deus, onde o Senhor está? Eu olhei para o Senhor tantos anos. Eu passei noites inteiras com o Senhor, anos no monte com o Senhor, 30 anos servindo o Senhor. E por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor virou as costas para mim, Senhor? Será que eu não sou digno de São misericórdia, Senhor? E fui orando, sempre falando onde o Senhor está. Uma certa noite o Senhor se apresentou aqui e disse para mim, levanta. E falei, mas eu não posso levantar. Ele não pode, levanta. Eu levantei do meu lugar e falou, senta. Eu falei, mas no chão, senta. Eu sentei no chão, eu estiquei a perna, estiquei a outra, estiquei. Levanta os braços, levantei. Ele falou, porque sabia que eu sou o Senhor, a hora que eu ordeno, tu obedece. Cada cruz, cada céu, o Senhor obedece. Agora sabe que eu abençoe cada uma da outra. Eu conheço você aqui no meio desse mundo. Eu sei que você é, você pensa, e o mundo está tudo bem. A primeira vez que eles manifestou, a segunda, eu estava muitos meses sem dormir, e eu falei, eu só quero dormir. Eles falaram, essa noite você vai dormir. Quando eu deitei, a cama era uma nuvem, e o meu peso era de uma pedra. Quando eu deitei, peguei sofá macio, você deita, tem uma fundada que deixa para gostoso. A mesma coisa, deitei assim, pensei que eu estava de tão leve que eu estava. Eu dormi até 8h30 da manhã. Depois de tanto tempo sem dormir, eu tive uma noite maravilhosa do Senhor. E aí, o processo é esse. Esforçai-vos. Porque eu estava no culto de missões, na missionária lá no Manaus, pega lá no Ribeirinho. Ela falou que sabia mal ler e escrever, ela dizia, Deus, eu não sirvo para muita coisa não, mas se o Senhor quer usar a minha vida, o Senhor usa a minha vida. Eu não tenho tanto estudo, não tenho tanto conhecimento. Aquela mulher se entregou na obra de Deus, ela foi uma espada de homens hoje. Viaja o mundo inteiro. E Deus honrou muito aquela mulher. E na conferência ali na TM, na esquina, no final, para ela for orar para as pessoas que desejavam fazer a obra de Deus, e eu estava nessa condição, ainda rígido. Aí eu pensei comigo, mas eu vou fazer a obra de Deus como? Estou andando. Aquela mulher na mesma hora, Deus usou ela falando, olhando, falando assim, você fica onde estou? Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Se você se levantar e fizer algo de Deus, Deus vai te dar vitória. Então vai do jeito que você está, não está bem, levanta, está fraquinho, levanta, está sofrendo, chorando, gemendo, desempregado, dificuldade financeira, levanta e faz a obra de Deus, porque a obra da nossa mão tem uma recompensa. A recompensa é para aqueles que querem fazer alguma coisa para o reino. Aí eu comecei a falar com o Senhor. Eu não podia porque eu estava travado, não podia porque eu não estava falando com ele. Aí o Senhor falou, você não pode porque você não me ama como você me amava. Eu chorei muito, porque ele falou para meu ouvido, nitidamente, você não faz porque você não me ama como você me amava. Porque quando você me amava, eu estava feliz. Não tinha noite, não tinha dia, não tinha distância, não tinha dor, não tinha enfermidade. Isso é uma das enfermidades que eu já tive. Jesus curou todas elas.
Foram muitas. E essa, agora ele falou, estou te curando. É um processo. Esforçar, faz a obra. Aí o que falou de obra do crente, esposa do presbítero da nossa congregação, Verônica Lunar, graças a Deus. Ela falou, você vai voltar a falar, você vai pegar a palavra de Deus. Esse é um projeto ainda lindo com você. Não acabou, a obra nem começou. Eu fui 2 vezes na fonoaudióloga. A terceira vez ele já me dispensou. Não precisa mais vir, está liberado. Vai falar até demais. E na última vez, com o braço travado, eu falar com a minha esposa, me sinto um prisioneiro dentro de mim. Porque eu estou aqui dentro, o Carlos aqui dentro, mora a mão, fala, anda, mas o Carlos aqui fora, ficava assim o tempo todo. Aí já hora que eu olhava no espelho e dizia para a mulher, você não é o Carlos Henrique que eu conheço. O Carlos Henrique que eu conheço é muito mais forte do que você. E você vai ter que sair. Em nome de Jesus. E eu olhava no espelho e você me dizia isso. Eu parava minha pasta de dentro, escovava de dentro, eu vou segurar na noite, segurar. Aí escovava, bota no violino, né? Bem devagar. Aí escovava o dentro. Você vai ter que reaprender, se ele está. Ninguém vai sabendo. Então, o seu cérebro não tem que recuar os movimentos, aquilo que você fazia antes. E eu comecei a falar ao Senhor. Aí primeiro o Senhor me pegou esse braço aqui. Foi o primeiro braço aqui. Nunca mais eu vi vídeo a ponta do mundo. Nunca mais. Eu tive problema em tudo. Não tem posição para tudo. Porque quando o Senhor faz, ele faz bem feito. Ele está fazendo uma obra. Então, quando Deus tem uma obra, ele deixa que você vier longe, e o pessoal lá atrás fala assim, pastor, quem falou para o senhor vai comigo? Orava comigo, me ungiu. Aí esse pastor, para que dar certo, amigo meu, Adalto, que estava no palco, são 2 pastores, esse amigo explicavam já. Eles falaram, você, nós vamos na sua casa, mas você vai ter que ir lá no monte lá, porque Deus vai fazer alguma coisa. Eles chegaram na casa da morada, estavam quebrando lá, acho que vão voltar a escada. O que é isso? Não, mas aí, você quebrou a laje e voltar a escada. Aconteceu atrás, cara, que eu subi todo dia de impulsão você vídeo. Deus é fiel. E eu fui lá 5 vezes com ele. Depois fui mais 9 vezes. Eu não podia subir o monte era 2 horas para subir. Até lá em cima, onde ora, 2 horas para subir. E eu ia no pé do monte e descia o monte para orar no ungir. Então, quando você estiver perto do nome da mulher de Deus e falar, não vamos orar, fique ligado. Recebe a oração. Ah, mas Deus não fez. Irmão, Deus está fazendo. A diferença do tempo de Deus é o nosso tempo. O modo de Deus operar não é o nosso modo, não é o nosso querer. Se você perguntar
Eu quero tomar um biscoito, eu estou com o outro cara, comigo. Aí ele começa a orar, aí 5 horas vamos para a igreja. E o que Deus faz? Para me encerrar a minha fala aqui. O remédio não faz efeito, eu fico travado. O dia todo pelo remédio não funcionou. E à noite que eu tomo remédio, eu fico bem. Eu levanto normalmente. Simplesmente levanto e ando. Aí você vai explicar isso como? Ninguém explica o que Deus faz. Ninguém explica a Deus. A ciência não explica a Deus. A ciência pode dar laudo, pode ser técnico, pode ser perito no que fala. Se eu trouxer para o laudo médico, você vai ver o que está escrito lá. Eu fui aposentado no invalidez. Ainda recebo esse salário por misericórdia, porque eu estava afastado de trabalho formal. Já uns 4 anos eu trabalho com o pastor Romildo. Romildo Cordeiro, que é o pastor da obra mesmo, profissão civil. Mas já na igreja fora, ele está caminhando. Não tem serviço nem esperado. Então, depois. Eu fiquei 4 anos mais ou menos com o Romildo. E aí, eu não sabia que eu estava doente. Eu sentia algumas debilidade. Mas para mim era cansaço, trabalha braçal, fazer aterro, carregar pedra, cimento, areia. E eu dei profissão, dei faculdade, mas eu nunca deixei de pagar o serviço de capina, porque eu tenho 2 faculdades para graduação. Eu pegava o que viesse, porque eu tenho família para cuidar. Tem gente que fica esperando Deus abrir a porta e não fazer nada, só faz aquilo que ele sabe fazer. Tem que fazer de tudo que quer. Tem uma capina para capinar, capina, vai lá, capina. Ganha nossa 50, 100 reais, me ajuda na feira. Eu nunca tive vergonha. Eu via para casa com aquela roupa, andando na rua, cheia de cimento, de tiro. Nunca questionei a Deus da mesa. Aí Deus, na pandemia, agora nesse Covid 2020, a empresa me chamou, a empresa que eu trabalhando para ela, eu trabalho para a Exército Marinha Aeronáutica. Aí quando eu cheguei na firma, a doença intensificou. Eu estava tremendo assim. Aí eu fui para o médico, mas me disse que eu tinha 30 ansiedade aguda. Mandou tomar Rivotril 4 vezes ao dia, Rivotril. Eu ficava muito doido. 4 vezes ao dia, toda vez que eu entrei, eu estava muito batido. A verdade fica preocupado. O dia todo. Aí meu irmão falou: você não está fazendo não. Você tem alguma coisa que esse médico não descobriu. Vamos outro médico para você. Né? Isso não é crise de ansiedade aguda, não. Você tem alguma coisa. A pessoa que se tem, está pregando. Não sei. Aí o mestre da obra levantou e falou, ligou para a empresa, manda o carro dele ir embora, porque ele está doente, eu não quero ninguém doente aqui na obra. Falou com o meu supervisor, que é administrativo. O supervisor falou com o doutor Rafael, que é o dono da empresa. Rafael falou o seguinte: quem manda nessa empresa sou eu. Quem contratou o carro cliente sou eu. E ninguém vai ser mandado embora da empresa. Tira o carro da gente, dá uma militar no livro, nós conseguimos ajudar na marinha, coloca ele aqui no fundão comigo. Eu vou explicar ele o que ele vai fazer. Eu cheguei lá e falei: olha, eu não vou te mandar embora. Você vai fazer seu tratamento, todo o tratamento, até você ter um diagnóstico. Quando você tiver um diagnóstico na mão, você procura que você recupera. Demorou 1 ano, certinho. Você tem que pagar 1 ano, né? 12 meses de. Você tem que pagar para poder encostar ou aposentar.
Só que o pó de Parkinson não precisa disso. É uma das doenças que não precisa desses 12 meses de parto. Mas eu também não tinha essa informação. Então eu trabalhei mesmo na doença 12 meses. Eu ia de Xerém para ir no governador para 3 ônibus daí, 3 para voltar. Como eu ia, eu voltava só um ano. Ele me levava para o Brasil. Porque como é que ele ia segurar? Às vezes estava tremendo com a mão rígida. Não tinha como segurar. Então eu gostava de ficar assim. E ficava assim, eu me botava, eu ia para lá e empurrava o outro para cá. E foi um ano assim. Sobrevivi aquele ano. Aquele ano me deixou ali trabalhando, não. Eu fazia o quê? Porque eu cartava, ó. De manhã eu ia fazer o serviço, batia uma foto, meio-dia eu batia uma foto, e 4 horas da tarde eu batia outra foto. Mandava para ele. Aí eu fui fazer um diário de hora. Aí foi um ano. Eu pagando 5 mil de salário. Mantendo meu salário. Nunca descontou um dia que eu voltei, às vezes 2, 3 vezes na semana eu era médico. Eu usou criando poderosamente para a minha vida. O médico mandava embora, mas eu não fui. Quem queria me ver fora foi o meu dinheiro. Toda vez que eu fui, nunca falei nada, o médico falou, um ano e meio. Mano, agora é aposentado mesmo. É aposentado quando está andando, está falando, depende de terceiro para fazer tantas coisas que faço hoje. Mas o Senhor tomou a frente. E agora nós estamos lutando. Não é fácil. Tem dia que é angustiante. Mas eu começo a sentir alegria até nos meus ossos. Até os meus ossos se alegram. Quando eu sinto ele dizendo, eu estou aqui. Eu estou com você. 5 horas da manhã eu vou na igreja, no último banco lá na igreja, eu ando debaixo do banco. Você quer me achar, você vai me achar debaixo do banco lá na igreja lá. 5 horas da manhã, eu falo, Senhor, eu não tenho a idade de estar aqui em cima. Comprei na igreja pequena. Você conhecido, você desconhecido. Uma coisa assim, que nós somos conhecidos no céu, somos amados aqui na terra pelo Senhor. O Senhor tem nos guardado. Então, se você reclamar da debilidade, da deficiência, de algum problema, agradeça a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Ele proporciona graça. Ele disse a Paulo: a minha graça se basta, porque meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu acho que eu estou fraco, aí eu estou forte. Eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos colocar em cima dos nossos pés, vamos estar orando. Espero ter contribuído na sua vida essa noite. E você tome isso como incentivo. Não estou plenamente, a bênção plenamente, pastor, mas estou buscando ela. E Deus é aquele que faz a obra no seu tempo. Mas eu não deixo de falar de Jesus. Quarta-feira, dessa irmã religiosa, no nome da presença da igreja para baixo. E nós vamos. Enquanto eu deixo transmitir, 10 folhas de vida no meu pulmão, eu vou falar do amor de Jesus. Enquanto eu andar e falar, nós vamos dar trabalho no inferno. Nós não vamos parar, não vamos baixar a guarda. Porque temos que combater o combate. O soldado ferido, ele tenta estar ferido. Ele vai se recuperando. Daqui a pouco ele está na batalha de novo. Aí você pensa, estou fraco na fé, pastor, que você caminhar. Está difícil para mim, meu casamento é difícil, as portas estão fechadas. Eu me encontro uma solução, uma resposta. Mas nem tudo deixa de falar de maneira audível. Nem tudo deixar de maneira
Deus nunca falou para José que ia fazer de guerra do Egito, falou? Deus usou o profeta para José? Não. Mas Deus fez o que fez. Escravo ao governador. Demonstrando que o silêncio de Deus já fala muita coisa. Então entenda o que Deus quer falar com você. O que Ele quer tratar com você. Para que você venha ter a consciência que Ele nunca te deixou. Somos nós que deixamos de priorizar o Senhor. Então volte a priorizar o céu, as coisas do céu, a palavra de Deus. E com certeza Deus vai nos abençoar. Vamos orar. Pai celestial, que a presença do Senhor, que possamos viver o primeiro amor.